Muita paz a todos. Se inscrevam no canal da TV Chico Xavier e conheça o que é o Espiritismo. Dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Conteúdos genuinamente espírita. Mas foi um fato de observação de que haveria, no final de um tempo, uma grande batalha que ele chama de Batalha do Armagedon, que seria o quê? Uma batalha entre o bem e o mal. Não necessariamente uma batalha até terrena, de armas físicas, não necessariamente, mas de conceitos, de códigos de moral, de comportamentos, de escolhas do ser humano. Então, esta batalha se faria na Terra no final de tempos. Os discípulos questionam quando seria esse tempo, e Jesus diz que nem ele saberia quando as coisas chegariam ao fim. Haveria esse tempo, depois a renovação, e assim cumprir-se-iam aqueles preceitos da divindade para o planeta. O que aconteceu conosco após todas essas informações de Jesus a respeito dessa vida futura, em que se pensava na vida presente material, na vida futura material. Mas quando Jesus fala em vida futura, não é só a material, é a vida do espírito, é a vida espiritual, é aquilo que todos nós experimentaremos, porque se estamos aqui encarnados, o nosso futuro será a desencarnação. Então, esse é o próximo passo para todos nós. E as pessoas não pensavam sobre isso. Esta batalha do bem e do mal, do Armagedon, é uma batalha íntima das criaturas, entre as possibilidades de agir num caminho ou no outro, de vivenciar uma experiência ou outra. Então, o homem foi criando em cima de todos esses ensinos do Cristo as religiões de tradição judaico-cristã, onde eles foram criando regras de conduta, ideias, fundamentos, questões filosóficas, e essas religiões foram, ao longo do tempo, comandando e determinando os hábitos humanos. E ai de quem não cumprisse as determinações das religiões. Eles passariam por perseguições, por dificuldades. Nós tivemos o período chamado Inquisição, as guerras que Jesus falou, os conflitos de posições religiosas, de questionamentos das criaturas, sem direito a questionar, sem liberdade de falar. Então, tudo isso veio num período de Inquisição. Também enfrentamos doenças, muitas doenças, até algumas doenças mentais, ocasionadas por esses rigores das religiões, a respeito de pecado, a respeito de não aceitação do outro. Então, isso perturbou muitas mentes, muitas mentes. Mas, ao longo de todo esse trajeto, duas áreas de conhecimento instigavam o homem. O homem estabeleceu-se uma curiosidade por duas áreas de conhecimento. A primeira era a respeito das próprias forças da natureza, como funcionavam, como as coisas estavam. Se nós vamos lembrar muito bem, Galileu Galilei foi condenado simplesmente por dizer que o Sol era o centro do sistema solar, né? Onde se achava, as religiões afirmavam que o nosso sistema era geocêntrico, a Terra no centro, quando o nosso sistema é heliocêntrico, é o Sol no centro do sistema. Então, e como todos esses planetas, esses mundos, esses corpos celestes, ou as coisas aqui na Terra, funcionavam, que força é essa da natureza, capaz de fazer as mudanças de estação, capaz de trazer luz e escuridão, trevas, tudo isso era questionamento humano, que as religiões foram buscando saciar as respostas humanas. E sobre a morte? Era o segundo questionamento. O que acontece? Precisaríamos da barca de Caronte? Precisaríamos atravessar o Mare Magnum para um outro mundo? Ou será que acabaríamos como num precipício, sem possibilidade de uma continuidade?
a morte sempre intrigou as pessoas. Dessa busca de conhecimentos, e movido por esse desejo de conhecer, o homem passou a investigar tudo isso, a questionar tudo isso, a buscar respostas para tudo isso, e isso fez com que surgissem homens notáveis na face da Terra, criaturas de saber, criaturas de visão mais ampla, embora tenham sofrido todas as dificuldades possíveis, porque o novo, a descoberta de algo, a verdade que vai contestar aquilo que existia como base até então, nunca é bem aceito. E as pessoas que ousam buscar, que ousam divulgar, acabam sendo, então, extremamente perseguidas, prejudicadas, pagando muitas vezes com a própria morte, para só num futuro a humanidade reconhecer que ele tinha razão. Assim estão todos esses grandes nomes que a nossa história universal tem registrado. Com essa característica, já no século XIX, próximo de nós, surge então o Espiritismo, ou seja, a doutrina trazida pelos espíritos. Quem eram os espíritos? Conforme está ali no próprio livro dos Espíritos, eram as almas dos homens que já viveram na Terra.